uma mãe em desespero, um filho entre a vida e a morte, uma médica tentando apagar provas. Dona Vera, mãe de Ivan Michel Bonotto, se tornou a heroína improvável de uma das investigações criminais mais impressionantes do Brasil. Enquanto seu filho agonizava na UTI após ser esfaqueado numa emboscada, ela usou frieza cirúrgica para desmascarar os próprios assassinos. A médica Sabrina pensou que estava lidando com uma mãe desesperada e ingênua. Entregou o celular de Ivan dizendo que tinha apagado algumas coisas para proteger ele, mas Dona Vera percebeu imediatamente que algo estava errado. Em vez de entrar em pânico, ela agiu como uma detetive profissional. Quando Sabrina mostrou um vídeo de Danilo dizendo "Sorriso é igual Dubai, quem tem 1 milhão manda matar", Dona Vera fingiu concordar com a exclusão, mas secretamente salvou o vídeo no próprio WhatsApp antes que fosse apagado para sempre. Aquele vídeo se tornaria a prova-chave da Operação Inimigo Íntimo. Durante 22 dias no hospital, enquanto Ivan lutava pela vida, Dona Vera investigou por conta própria. Percebeu que Sabrina não demonstrava amor de amiga, mas de mulher apaixonada. Conseguiu que o próprio filho Regis arrancasse uma confissão de Sabrina sobre o caso extraconjugal. Coletou evidências que a própria polícia levaria meses para descobrir. Esta é a história de como uma mãe corajosa se transformou na peça fundamental de uma investigação criminal, usando inteligência e determinação para garantir que os assassinos do filho não ficassem impunes. A história de Dona Vera começa no momento mais desesperador da vida de qualquer mãe. Receber a ligação de que o filho foi esfaqueado e estava lutando pela vida num hospital a milhares de quilômetros de distância. Ivan Michel Bonotto, de 35 anos, havia sido brutalmente atacado na madrugada de 22 de março em Sorriso, Mato Grosso, durante o que parecia ser uma briga de bar. Vera imediatamente voou de Curitiba para Sorriso, sem imaginar que estava entrando numa trama criminosa que envolveria médicos, empresários e executores. Quando chegou ao Hospital 13 de Maio, encontrou seu filho gravemente ferido, entubado, entre a vida e a morte. Havia perdido tanto sangue que precisou de 7 bolsas para se estabilizar. Nos primeiros dias, a versão oficial parecia clara. Ivan havia se envolvido numa briga de bar com um desconhecido chamado Danilo Guimarães, que alegava legítima defesa. Gabriel Taca, dono da distribuidora onde o crime aconteceu, se apresentava como vítima das circunstâncias, um empresário que teve o azar de presenciar uma tragédia. E a médica Sabrina Yara de Mello aparentava ser apenas uma amiga preocupada que queria ajudar. Mas Dona Vera tinha algo que os criminosos não esperavam: a intuição aguçada de uma mãe e a frieza necessária para agir mesmo sob extrema pressão emocional. Desde os primeiros contatos com Sabrina, alguma coisa não batia. A médica fazia perguntas demais, demonstrava preocupação excessiva e sua linguagem corporal revelava muito mais que simples amizade. O momento decisivo aconteceu no dia 24 de março, às 14 horas da tarde, no consultório da doutora Sabrina. Dona Vera havia ido buscar o celular do filho, que estava sob os cuidados da médica desde o ataque. Era ali que Sabrina cometeria o erro fatal que desmascararia toda a trama criminosa. A gente precisou apagar muitas coisas do celular do Ivan para não complicar para ele, disse Sabrina, entregando o aparelho para Dona Vera. Naquele momento, uma mãe desesperada poderia simplesmente aceitar a explicação e agradecer pela proteção. Mas Dona Vera imediatamente percebeu que havia algo sinistro por trás daquela frase. Por que apagar coisas do celular de uma vítima de crime? O que poderia complicar para Ivan, que estava inconsciente numa UTI? Dona Vera não demonstrou suspeita, mas sua mente já estava trabalhando em modo investigativo. Sabrina então cometeu o segundo erro crucial. Mostrou um vídeo que também achava melhor apagar. Era um vídeo de Danilo Guimarães, o suposto agressor, falando que sorriso era igual Dubai, que quem tem 1 milhão manda matar. Para Sabrina, aquilo era uma evidência comprometedora que precisava desaparecer. Para Dona Vera, era a prova de que seu filho havia sido vítima de um crime encomendado, não de uma briga casual. No exato momento em que Sabrina mostrou o vídeo, Dona Vera tomou uma decisão que mudaria todo o rumo da investigação. Com a naturalidade de quem estava apenas mexendo no celular, ela enviou o vídeo para seu próprio WhatsApp e imediatamente apagou o envio do celular de Ivan. Sabrina não percebeu nada. Assim que saiu do consultório de Sabrina, Dona Vera foi diretamente à polícia entregar o vídeo que acabara de salvar. Mas sua investigação pessoal estava apenas começando. Ela enviou uma mensagem para o filho Regis em Curitiba com uma frase que deixaria qualquer família em choque. "Meu filho, alguém mandou matar o teu irmão."
Quando Regis questionou de onde ela havia tirado aquela conclusão, Dona Vera mostrou o vídeo de Danilo. Tem um vídeo que o teu irmão gravou do cara? O cara falou que quem tem dinheiro manda matar, explicou. Era a primeira peça de um quebra-cabeças que ela montaria pacientemente ao longo dos próximos dias. Mas Dona Vera estava apenas começando sua investigação. Durante as visitas diárias ao hospital, ela observava cada detalhe do comportamento de Sabrina. A médica perguntava constantemente sobre seu estado emocional, demonstrava uma preocupação que parecia excessiva para uma simples amiga e falava sobre Ivan de uma forma que não condizia com mera amizade. No 5º dia de sua estadia em Sorriso, Dona Vera chegou a uma conclusão chocante que compartilhou com o filho Regis. Meu filho, eu acho que o teu irmão tem um caso com a doutora Sabrina. Era uma dedução baseada puramente na observação comportamental, no instinto maternal e na capacidade de ler nas entrelinhas das conversas. Regis inicialmente achou a teoria absurda, mas Dona Vera o convenceu a investigar. Mãe, eu vou tentar para ver se eu arranco alguma coisa dela, disse Regis. E foi exatamente isso que aconteceu. Em conversas aparentemente casuais sobre a vida de Ivan no Mato Grosso, Sabrina foi se abrindo gradualmente até fazer a confissão fatal. Ela amava Ivan. A confissão de amor de Sabrina para Regis veio acompanhada de uma prova que ela jamais deveria ter compartilhado. Para demonstrar que realmente amava Ivan, a médica enviou para Regis o vídeo das câmeras de segurança da própria casa, mostrando ela e Ivan se despedindo com beijos e carícias na garagem. Era exatamente a evidência que Dona Vera precisava para confirmar suas suspeitas, mas que também colocava seu filho numa situação moralmente complicada. Regis imediatamente repassou o vídeo para a mãe e Sabrina, percebendo o erro que havia cometido, tentou apagar a mensagem para todos no WhatsApp. Mas era tarde demais, Dona Vera já tinha a prova do caso extraconjugal. Naquele momento, Dona Vera tomou uma decisão que demonstra sua força de caráter excepcional. Em vez de confrontar Sabrina imediatamente ou divulgar o vídeo, ela guardou a evidência em segredo. Eu guardei aquele vídeo comigo, não falei nada para ninguém porque eu queria confrontar o meu filho quando ele acordasse, explicou posteriormente. Ela sabia que Ivan havia cometido um erro moral ao se envolver com uma mulher casada, mas também sabia que isso jamais justificaria uma tentativa de assassinato. Sua prioridade era garantir que os verdadeiros criminosos fossem punidos, independentemente dos erros que seu filho pudesse ter cometido. Durante todo esse período, Dona Vera mantinha uma fachada de mãe desesperada e ingênua, quando na verdade estava coletando sistematicamente evidências que a própria polícia levaria meses para descobrir. Sua capacidade de manter a compostura emocional enquanto investigava o crime contra o próprio filho é simplesmente extraordinária. O comportamento investigativo de Dona Vera se tornou ainda mais impressionante quando Ivan começou a apresentar sinais de recuperação. No início de abril, quando foi transferido para o hospital regional, Ivan despertou do coma e passou a responder a estímulos. Era o momento que toda mãe sonha, ver o filho acordar após uma situação de risco de vida. Mas mesmo naquele momento de alegria, Dona Vera manteve seu foco investigativo. Durante as interações com Ivan consciente, ela testou suas reações mencionando diferentes pessoas. Quando falava da família, do irmão, da sobrinha, Ivan respondia positivamente, chorava de emoção, demonstrava carinho. Mas quando Dona Vera mencionava o nome de Sabrina, a reação era completamente diferente. Quando eu tocava no nome da Sabrina, daí ele trancava a cara e fazia com a cabeça assim que não, relatou Dona Vera. Era como se Ivan, mesmo debilitado e sem poder falar devido à traqueostomia, estivesse tentando comunicar algo importante sobre Sabrina. Aquela reação confirmava as suspeitas que sua mãe havia desenvolvido. Posteriormente, Dona Vera descobriu que Sabrina havia tentado visitar Ivan no domingo à noite, mas ele havia rejeitado o encontro. A própria médica havia enviado um áudio dizendo: "O teu filho não quer me ver. O teu filho não quer me ver." Era mais uma confirmação de que Ivan sabia algo que não conseguia comunicar. Tragicamente, aquela melhora extraordinária de Ivan duraria apenas alguns dias. No dia 13 de abril, exatamente 22 dias após o ataque, Ivan sofreu uma parada cardiorrespiratória súbita e não resistiu. Morreu sem nunca conseguir contar sua versão dos fatos ou confirmar oficialmente as suspeitas que sua mãe havia desenvolvido. Mas Dona Vera não permitiria que a morte do filho significasse impunidade para os assassinos. Todo o trabalho investigativo que ela havia feito nos 22 dias de internação se tornaria fundamental para a Operação Inimigo Íntimo, deflagrada meses depois pela Polícia Civil de Sorriso. O legado investigativo de Dona Vera foi fundamental para que a polícia descobrisse as contradições e mentiras dos suspeitos.
quando Gabriel Taka alegou que não conhecia Ivan e que se tratava de uma briga de bar entre desconhecidos, Dona Vera tinha provas fotográficas de anos de amizade entre eles. Quando Danilo alegou legítima defesa, ela tinha o vídeo dele falando sobre mandar matar. Mais importante ainda, quando Sabrina tentou esconder o relacionamento extraconjugal, Dona Vera tinha o vídeo das câmeras de segurança que a própria médica havia enviado inadvertidamente. Essas evidências, coletadas por uma mãe em luto usando apenas intuição e determinação, se tornaram a base da acusação criminal. A investigação oficial da Operação Inimigo Íntimo confirmou tudo que Dona Vera havia descoberto por conta própria. Gabriel havia mentido sobre conhecer Ivan. Na verdade, eram amigos há anos, com fotos juntos desde 2023. Gabriel havia mentido sobre ter chamado imediatamente a polícia. Na verdade, esperou 11 minutos para socorrer Ivan, tempo suficiente para que ele perdesse muito sangue. Danilo havia mentido sobre a legítima defesa. As câmeras mostraram que Ivan foi atacado pelas costas sem chance de defesa. E Sabrina havia mentido sobre ser apenas uma amiga preocupada. Na verdade, era a amante que usou sua profissão para tentar encobrir um crime passional. Quando a Operação Inimigo Íntimo foi deflagrada em julho de 2025, resultando na prisão de Gabriel e Danilo e na investigação de Sabrina, Dona Vera finalmente viu justiça sendo feita. Mas ela sabe que nada disso teria sido possível sem as evidências que coletou durante aqueles 22 dias angustiantes no hospital. A história de Dona Vera transcende a tragédia pessoal e se torna um exemplo inspirador de como a determinação de uma mãe pode fazer a diferença entre justiça e impunidade. Em meio ao desespero de ver o filho entre a vida e a morte, ela encontrou força para se tornar uma investigadora improvável, coletando evidências que profissionais levariam meses para descobrir. Sua capacidade de manter a compostura emocional enquanto fingir ingenuidade diante dos suspeitos é impressionante. Dona Vera sabia que estava lidando com pessoas perigosas e calculistas, mas nunca demonstrou suas suspeitas. Agiu sempre com a frieza de uma detetive profissional, mesmo estando no momento mais vulnerável de sua vida. O caso também demonstra como criminosos podem subestimar suas vítimas. Gabriel, Sabrina e Danilo pensaram que estavam lidando com uma mãe desesperada e desinformada. Não imaginavam que ela estava documentando cada mentira, salvando cada evidência e construindo metodicamente o caso que os levaria à prisão. Dona Vera admite que seu filho cometeu um erro moral ao se envolver com uma mulher casada, mas jamais aceita que isso justifique uma tentativa de assassinato. Ele errou, mas não merecia a morte, declarou em entrevista nacional. É essa combinação de honestidade sobre os erros do filho e determinação em buscar justiça que torna sua história tão poderosa. A investigação de Dona Vera também revela detalhes perturbadores sobre a frieza dos criminosos. Gabriel esperou 11 minutos para socorrer Ivan, claramente esperando que ele morresse no local. O hospital ficava a apenas 3 ou 4 quadras da distribuidora. Se o socorro tivesse sido imediato, Ivan poderia ter sobrevivido. Hoje, enquanto Gabriel Taka e Danilo Guimarães permanecem presos respondendo por homicídio qualificado e Sabrina Yara de Mello é investigada por fraude processual, Dona Vera sabe que cumpriu sua missão, prometeu honrar o filho e garantir que seus assassinos não ficassem impunes, e foi exatamente isso que fez. A Operação Inimigo Íntimo só teve sucesso porque uma mãe corajosa se recusou a aceitar a versão oficial dos fatos. Usando apenas intuição maternal e determinação inabalável, ela desmascarou uma trama criminosa que envolveu médicos, empresários e executores. É uma lição de que a busca por justiça às vezes depende mais de coragem pessoal do que de recursos profissionais. Agora eu pergunto a você, que tipo de força uma mãe precisa ter para investigar um crime enquanto o filho luta pela vida? Como Dona Vera conseguiu manter a calma para coletar evidências em meio ao desespero? E o mais importante,
Quantos outros crimes poderiam ser solucionados se as famílias das vítimas tivessem a mesma determinação de Dona Vera? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber o que você pensa sobre essa mãe heroína. Se você ficou impressionado com a coragem e inteligência de Dona Vera, deixe o like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Diário Geral, ativando o sininho. Aqui nós honramos as pessoas que lutam por justiça, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A verdade sempre vence quando há alguém corajoso o suficiente para lutar por ela.